quinto ano vai começar a nossa aula de História. Nós vamos falar de diferentes culturas e diferentes histórias. Então, logo de início, o livro ele traz um mito, uma lenda, né? E o mito apresentado, ele era narrado entre os integrantes dos povos Akan, que habitavam a região onde atualmente é Gana, um país africano. Esse mito conta a história de Anansi. Os mitos são fortes exemplos de tradição oral, pois fizeram parte da cultura de muitos povos no decorrer do tempo. Mas como você imagina que Anansi compartilhou as histórias pelo mundo? O que você imagina? Então dá para imaginar que ela espalhou as histórias oralmente, né? Contando essas histórias. O livro traz essa ideia, né? De como que você gosta de compartilhar as histórias que você escuta ou que você conhece, né? Então, no passado, em diversas sociedades, o aprendizado era por meio da oralidade. Era muito valorizada essa forma, né? Os conhecimentos eram compartilhados em história, em canções, por exemplo. E isso nós vamos ver nas páginas seguintes, tá? A primeira que nós vemos é a tradição oral. As sociedades, elas desenvolvem diferentes modos de viver. Então, criar línguas, costumes, tradições religiosas, hábitos alimentares, vestimentas, construções, né? Então, todos esses elementos, eles fazem parte da cultura de todos os povos, e todos os povos têm cultura. Então, e a escrita e a oralidade, elas são maneiras pelas quais os saberes de uma sociedade pode ser compartilhado com as gerações, e tendo em vista, estudamos a importância da escrita para a conservação da memória e de todos os saberes de alguns povos. Então, a gente já viu como surgiu a escrita, né? Mas antes da escrita, existiu o que? A oralidade, né? A forma que as pessoas passavam as tradições, né? De um para o outro. Como que os filhos aprendiam? Com as histórias dos pais, dos avós, né? Através de quê? De contos, né? De história, de oralidade, tá? Então, dentro desse segmento, a gente vai conhecer algum deles. Primeiro, nós vamos falar dos Aedos, da Grécia Antiga. E você sabe o que é esses Aedos? Há mais de 3.000 anos existiam pessoas que eram especialistas em narrar a história. Então, essas pessoas, esses especialistas, eram chamados de Aedos. Então, eles tinham habilidades muito especiais, que eles guardavam na memória as histórias aprendidas com os mais velhos. E assim eles compartilhavam essas histórias com a população. Então, eles viajavam frequentemente e levavam seus saberes para cidades, de cidade em cidade. Olha que interessante. Então, os Aedos, eles eram importante fonte de informação para os gregos. E através deles, os gregos entravam em contato com as histórias que circulavam entre os povos. Homero, ele é considerado um Aedo da Grécia Antiga. E uma das histórias atribuída a ele é a Ilíada. Essa narrativa heróica trata de uma guerra que teria acontecido entre as cidades de Troia e Esparta. Também nós temos as histórias cantadas, que eram feitas pelos trovadores. Então, aproximadamente há 1000 anos na Europa existiam artistas que criavam, recitavam e cantavam poemas. Esses artistas eram chamados de trovadores e muitos deles viajavam levando suas histórias pelos lugares mais movimentados da Europa. E tem uma curiosidade que os contos europeus, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho e Cinderela, se tornaram conhecidos por meio da oralidade, antes de serem registrados em livros, tá? Então, na maioria das vezes, as histórias cantadas pelos trovadores, eles tinham como tema a vida dos reinos e as aventuras vividas pelos cavaleiros. E esses artistas, eles tinham um papel muito importante na divulgação de saberes, de história, de notícias da época.
Contar história era uma atividade muito parecida na sociedade africana. A maioria desses povos, eles tinham uma forte relação com a tradição oral e uma vez que eles não utilizavam a escrita. Então, vários povos africanos, eles mantinham, e viviam a tradição oral por meio da narrativa. E as pessoas mais velhas nessas tradições, eles ocupavam um papel muito especial, pois atuavam como mediadores entre o passado e o presente, e entre as gerações passadas e as gerações futuras, tá? Então é possível afirmar que nas sociedades orientais também existe as tradições de se aprender com os mais velhos. Você aprende com os mais velhos? Tem alguma coisa assim na sua família ou algo que vocês fazem hoje que vocês aprenderam com os avós, com os bisavós? Tem isso? Então, nós vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com esse tema. Beijo e até a próxima aula.